Oitavo equívoco sobre Apocalipse. Gog e Magog não tem nada a ver com a Rússia. Gog, rei de Magog, por causa de uma pronúncia em hebraico, Rush, que parece fazer menção à Rússia. Gente, da onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso, essa profecia de Ezequiel fala de fato ali de Gog e Magog, mas é impossível, aquelas nações já se dissiparam, não há como localizar e saber que nação eles estão falando. E quando isso é repetido em Apocalipse capítulo 20, fala do quê? Sim, do anticristo se levantando para guerrear o povo de Deus, mas não fala de uma batalha campal, de tropas que virão da Rússia e invadirão Israel. Apocalipse é simbólico, portanto, Gog e Magog fala apenas da ascensão do anticristo, do seu governo mundial e a sua perseguição da igreja. E não se sabe ainda de onde ele vai sair, quem ele vai ser. E não tem nada a ver com a Rússia. Nono equívoco do Apocalipse. A marca da besta não é física. Isso aqui as pessoas insistem que é um chip. Preste atenção, não pode ser física, porque a marca da besta tem a ver com voluntariedade, desejo, ok? Tem a ver com espontaneidade. Veja só, quem será marcado pela besta? Quem ama a besta, quem segue a besta, quem obedece a besta. Portanto, uma marca que os fiéis não podem ser marcados, porque os fiéis amam a Cristo. Eles não obedecem a besta, o anticristo, o seu sistema. Portanto, só vai aceitar a marca aquele que for aceitar voluntariamente. Por isso que não é física, ela é ideológica e ela é de adoração. Por isso fala na testa, uma mente que apoia o sistema, casamentos do mesmo sexo, ideologias, paganismo, falsas religiões, heresias, creem, absorve esse pensamento. E na mão, como provam que obedecem o pensamento, que aceitam o sistema, agindo, trabalhando para ele. Isso é a marca, por isso ela é ideológica, ela é uma marca espiritual, uma marca de adoração, não tem nada a ver com físico. Por isso que quando o meu coração se inclina a amar esse mundo, o pecado, esse sistema, minha mente se sujeita a esse pensamento, eu já estou marcado, porque eu fiz voluntariamente a minha escolha. E alguém que rejeita esse mundo, tem a mente de Cristo e trabalha para o reino, automaticamente não está marcado e jamais poderá ser marcado. Portanto, a marca da besta não é física. Você pode ler isso em Apocalipse 13, verso 15 e 16. Mais uma vez você vai me dizer, é física sim, porque está escrito, não pode comprar nem vender que não tiver a marca. Simples. Quem não se sujeita a esse sistema é boicotado, tem as contas bloqueadas, perde o emprego, tem o CPF cancelado. Essa pessoa não pode arrumar emprego, não pode fazer empréstimo, não pode trabalhar, tem os bens e as posses bloqueadas, então não pode comprar nem vender, porque não se sujeitou ao sistema. Isso já está acontecendo hoje, gente sendo bloqueada, presa, porque não se sujeita ao sistema ou contraria ele. Décimo e penúltimo equívoco sobre Apocalipse. O cavalo branco não é o anticristo. Os dispensacionalistas ensinam que, desatado o primeiro selo, vem o cavalo branco. É a falsa paz, por isso que está de branco. Então é o anticristo. Não é o anticristo. Todas as vezes que Apocalipse cita o dragão, a besta, o anticristo, ou Satanás, ele usa cores vermelhas, pretas. O branco, todas as vezes que é usado, sempre se refere a Cristo, sempre se refere ao Evangelho. Então não pode ser anticristo. Outra coisa, ele está com a coroa na cabeça, que é Estéfanos, a coroa do vencedor. Isso só pode ser acreditado a Cristo. Tem um arco na mão e ele é vitorioso e para vencer, ou seja, é mais que vencedor. No Apocalipse, Satanás é visto como derrotado, é a derrota do dragão, da besta e do anticristo. Então esse cavalo não é a falsa paz, não é o anticristo. Esse cavalo do primeiro selo é Cristo. É a sua mensagem e o seu reino. O primeiro selo se abre quando?
Quando Cristo morreu, subiu aos céus. Nesse momento se inaugura o milênio. É o reino de Cristo, é o avanço do reino, é o período das missões, do evangelismo, é o período das duas testemunhas, da pregação do evangelho. Portanto, é Cristo, o seu reino é chegado, o rei é chegado, e a mensagem do reino, o evangelho, não tem nada a ver com o anticristo e com falsa paz. E por fim, o 11º equívoco do Apocalipse. A Bíblia não fala da reconstrução do terceiro templo. Isso é uma visão dispensacionalista, que o anticristo vai reconstruir o terceiro templo e vai reinar a partir de lá, se declarando o Cristo, o falso Messias. Não há amparo na Escritura para isso. O Senhor não prometeu reconstruir o terceiro templo. Isso é de uma interpretação equivocada de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, que diz que não será assim antes que venha a apostasia e o homem da perdição, que se levanta, que se opõe contra tudo que é de Deus, que se chama Deus, ao ponto de se assentar no seu santuário, arrogando para si seu próprio Deus. Ah lá, o anticristo vai reconstruir o templo, vai fazer um trono e vai se assentar lá, se declarando Cristo. Não. Quando fala santuário, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, que o anticristo se assentará no santuário, a palavra grega para santuário é naos. E essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo. Todas as vezes que naos é usada por Paulo, nas cartas que ele usou outras vezes, ele não fala de um templo físico, ele fala da igreja. Naos é um termo para se referir à igreja. Então, o que significa que o anticristo se assentará no templo exigindo ser adorado? Que o anticristo tomará o controle da igreja, a liderança da igreja mundial. Ele será o seu dirigente, será o seu Messias, a igreja institucionalizada, física, apóstata. É isso. É muito mais que um templozinho em Jerusalém. O anticristo vai ser o líder da religião mundial, da falsa igreja, da falsa religião. Queridos, esses são os 11 equívocos sobre Apocalipse. Antes de você me julgar e me criticar, eu gostaria de você primeiro pensar. Eu sou um estudioso das Escrituras de Apocalipse. Eu não inventei isso aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu já criei muitos anos da minha vida da forma que você crê. Eu criei exatamente da forma que dos 11 pontos que eu estou contrariando aqui. Então, eu estudando, eu vi que eu estava equivocado. Você também pode estar equivocado. Dependendo do seu estudo, do seu tempo gasto, você pode chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Terceiro ponto. Essa visão é jovem, ela tem 150 anos. Durante séculos e séculos e milênios, a igreja nunca creu dessa forma. Quarto ponto. Existem outros irmãos que você segue, que você admira, que você respeita, que têm a mesma visão que eu. Não são dispensacionalistas. Essa visão que eu estou defendendo é amilenista. E sabe quem crê assim? Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Leandro Lima, Paul Washer crê assim, Joel Bick crê assim. Muitos desses homens santos, homens de Deus, homens estudiosos, não creem como os dispensacionalistas. Defendem a fé, a escatologia que foi defendida durante muitos séculos, desde os primeiros séculos. Então eu queria convidar você, antes de fazer qualquer crítica, saber que essa visão que eu estou colocando é válida, é bíblica, foi defendida por muitos homens de Deus, e eu entendo que a visão atual, ela é equivocada, é uma visão que não reflete a verdade das Escrituras. Ela foi propagada e todo mundo aceitou ela como válida e como única visão escatológica e aceita, mas não é. Eu acredito piamente que essas pessoas estão enganadas. E quais as implicações de crer dessa forma? Eu acho que eu creio que essa visão dispensacionalista, ela causa um reducionismo na nossa fé. Primeiro, ela reduz a Cristo e o seu reinado. Cristo ainda vai reinar. Cristo vai sentar num trono físico e vai reinar numa cidadezinha em Israel. Essa visão que eu estou te apresentando, Cristo já reina. E não é num trono feito por mãos de homem, é num trono de glória.